Olá, amigos telespectadores, estamos começando o nosso programa Direito em Debate da TV e de Imperatriz, afiliada à Rede Band. É com muito prazer que lançamos esse nosso programa com o objetivo de democratizar o ensino jurídico em Imperatriz e na região tocantina. O nosso programa vai propiciar a você, telespectador, a possibilidade de participar ativamente, fazendo perguntas sobre seus direitos, sobre seus deveres. Vamos trazer aqui os profissionais da área jurídica que são especializados em determinados assuntos para tratar de forma aprofundada sobre vários temas: direito consumidor, direito previdenciário, direito criminal. Enfim, o nosso objetivo é levar cidadania à população de Imperatriz e região com informação e conteúdo de qualidade. E você pode nos ajudar a construir, a montar o nosso programa de uma forma especial para você. Basta sugerir temas, fazer perguntas nos nossos contatos e e-mails que estão sendo disponibilizados para você. E hoje nós trouxemos para o nosso programa 2 profissionais da área jurídica e um estudante de direito para tratar de assuntos específicos. Hoje o tema é Previdência Social e Crimes Previdenciários. E para tratar desse assunto, nós trouxemos o advogado previdenciarista e educador social, Dr. Marco Antônio. Trouxemos também para tratar especialmente dos crimes previdenciários, o Dr. Jimmy Daglison, que é advogado criminalista e também professor. E para tratar sobre a experiência acadêmica no curso de Direito, trouxemos o estudante de Direito Pablo Silva, que é estudante de Direito do 10º período, já foi aprovado no exame da ordem e vai aqui trazer para você um pouco da sua trajetória até a aprovação no exame. Bom, eu já inicio o nosso bate-papo conversando sobre Previdência Social. Nós estamos aí em meados do andamento de uma proposta de reforma da Previdência. E nada melhor para tratar sobre esse assunto do que um professor e especialista na área. Bom, doutor Marco Antônio, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa inaugural. E eu já inicio o nosso bate-papo lhe indagando qual o papel da Seguridade Social ou especialmente da Previdência Social hoje no nosso país. Em primeiro lugar, uma satisfação estar nesse momento fazendo parte de um programa que se põe a realmente trabalhar informações. Nós vivemos numa sociedade da informação, então quanto mais informação a sociedade tiver, mais essa informação vai gerar conhecimento e o conhecimento gera sabedoria. Pois vejamos, a Seguridade Social, ela é composta por um tripé: saúde, assistência social e previdência social. Ou seja, nesse tecido social, a Seguridade ela vem a resguardar os riscos sociais do cidadão. Ou seja, a saúde precária, um acidente, no caso da Previdência Social, a idade avançada, uma incapacidade temporária ou parcial, o salário maternidade para uma mãe, ou até mesmo um afastamento desta trabalhadora em caso de uma gestação que possa ter complicação de saúde. Ou seja, as pessoas às vezes confundem que quando se fala de INSS, Previdência Social, que nós estamos falando só da terceira idade. Não, a Previdência Social ela abarca os cidadãos no geral, até as crianças antes de nascer, ou seja, volto a lembrar, a gestante, ela já se ela tiver a contribuição previdenciária, ou se ela for uma segurada da Previdência, ela tem esse suporte da Previdência. Então, ela é muito importante. A Seguridade Social, ela não é só um assistencialismo, como as pessoas imaginam. Esse tripé, ele ajuda a sociedade a se resguardar em relação a essas intempéries. Então, o trabalhador está trabalhando ali. Se ele sofrer um acidente, existe o auxílio acidental, o benefício auxílio-doença acidentário. Se ele perder uma perna, por exemplo, ele já vai receber o auxílio-doença suplementar. Ou então uma incapacidade temporária, ele recebe um auxílio-doença normal. Em caso de falecimento, as pensões por morte, ou seja, não existe um público específico da Previdência Social. Certo. Agora, o que acontece? É comum as pessoas indagarem ou questionarem.
eu já cheguei na idade, eu tenho que me aposentar e eu não consigo, o INSS não concede minha aposentadoria, a Justiça Federal não concede minha aposentadoria, afinal de contas, a idade, ela é unicamente um requisito para conseguir algum tipo de aposentadoria? Um único requisito? Não, boa pergunta. Na realidade, nós costumamos verificar que geralmente as pessoas se programam, se preparam para ir para um casamento, se preparam para ir para um funeral, se preparam para ir para uma praia, mas não querem se planejar e se preparar para uma aposentadoria. Essa questão da idade é um dos pré-requisitos. Nós temos aí, a maioria dos benefícios previdenciários, eles têm pré-requisitos, que eles são, às vezes, 2, 3, por exemplo, a questão das aposentadorias por idade. É o pré-requisito a idade e o tempo de contribuição ou tempo de serviço, no caso dos trabalhadores rurais, né? Então, sempre vai ter esse pré-requisito. Um dos únicos benefícios que o pré-requisito seria a faixa etária, que no caso a idade de 65 anos para o homem e para a mulher, seria um benefício assistencial chamado Amparo Social ao Idoso, que é o chamado LOAS, é um benefício, é o chamado popularmente BPC. A pessoa está encostada por idade. Mas o outro pré-requisito é a chamada miserabilidade, ou seja, para ter condições de receber esse benefício, ele precisa não ter condições de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família. Verdade. E um tema interessante com relação aos crimes previdenciários. Doutor Jimmy, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Certo? É um prazer enorme recebê-lo, trazer a sua sabedoria, a sua experiência para compartilhar informação com o nosso público. Eu já inicio, dou continuidade à nossa conversa, indagando o seguinte: foi colocado pelo Dr. Marco Antônio que a questão da previdência social deve ser uma preocupação dos jovens, né? Aí eu imagino, muitos chegam na velhice e não se preocupam e alguns tendem a buscar esse benefício, às vezes de forma ilegal, de forma irregular. É comum a prática de crimes dentro dessa matéria previdenciária? Quais os principais crimes que pode acontecer? Primeiramente, obrigado, eu agradeço a confiança que nos foi depositada para estar tratando sobre esse tema. E sim, a Previdência Social, ela é um bem jurídico, inclusive tutelado constitucionalmente, um instituto que previsto na Constituição e mereceu do nosso legislador ordinário também a proteção penal. Nesse sentido, nós encontramos no Código Penal, ali na sua parte especial, e também em algumas leis esparsas, alguns delitos que protegem a Previdência Social. Nós teríamos aí o delito do artigo 168-A, que fala da apropriação indébita previdenciária, teríamos o estelionato previdenciário, que é o do 171, parágrafo 3º. A partir ali do artigo 300, nós teríamos alguns delitos que estariam a proteger também a fidelidade das informações e a probidade das informações inseridas pelos funcionários da administração pública, a fim de que com isso eles não possam fraudar a Previdência, etc. Então nós temos vários delitos aí no ordenamento jurídico que protegem esse bem jurídico de extrema importância. Perfeito. Já nós vamos tratar de forma mais profunda, né, sobre essa questão dos crimes, em espécie, especificamente da Previdência. Para participar desse bate-papo, nós trouxemos também o estudante de Direito da Facimp Widen, né, o aluno Pablo, que vai aqui contar um pouco das suas experiências. Pablo, você já percebeu aqui que você está ao lado de grandes especialistas do direito, com vasta experiência e grandes habilidades. Pergunto para você, quais as habilidades que você conseguiu obter, né, durante aí a sua trajetória na vida acadêmica? Primeiramente, agradeço pela oportunidade, pelo convite. Quero parabenizá-la aí pela iniciativa, visto que esse programa será de grande contribuição para a sociedade. No que diz respeito a minhas habilidades que eu constituí no decorrer do curso até o 10º período, eu passei a ter um maior senso crítico ao analisar as notícias, analisar todas as situações que ocorrem na sociedade. Passei a ter um senso crítico enorme em relação, por exemplo, ao jornalismo, decisões judiciais, leis. Comecei a trabalhar muito na minha ortografia, escrita. Então, assim, até mesmo eu me tornei mais flexível até mesmo lá na faculdade, ao sentar numa mesa de debate, aceitar a opinião dos demais colegas.
Excelente. Bom, vamos agora para os nossos comerciais. Já já voltamos com mais Previdência Social, crimes previdenciários e a vida do estudante de Direito. Tá? Não saiam daí, já já voltamos. Bom, voltando aqui com o nosso segundo bloco do nosso programa Direito em Debate, e eu indago ao Dr. Dime, advogado especialista em direito criminal. Dr. Dime, já foi citado aqui alguns crimes previdenciários, né, que podem acontecer, mas o que caracteriza esses crimes, né? Quais as condutas que o agente pode praticar para incidir nessas práticas criminosas? Bem, tem um número considerável de crimes. Eu acho que nós poderíamos aqui afunilar, talvez, nos mais importantes, que, a meu ver, seriam, por exemplo, o artigo 168A, que trata da parte especial do Código Penal, que trata da apropriação indébita previdenciária, que é quando o empregador, por exemplo, ele desconta o valor do tributo no salário do empregado, mas não o repassa à Previdência. Esse é um crime, digamos, relativamente comum, que nós encontramos na sociedade brasileira. E tem um aspecto interessante dele, que é com relação à extinção de punibilidade. O parágrafo 2º ele vai tratar de uma espécie específica de extinção de punibilidade. Eu queria até ler, para que não cometa nenhuma omissão, nenhum erro. Ele diz assim: é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação penal. Em resumo, é o seguinte: existe o inquérito e a ação penal. Se antes de formulada a denúncia, antes de recebida a denúncia, houver a confissão, houver o pagamento daquilo que é devido, o juiz aqui, no caso, considerará extinta a punibilidade do agente. É um aspecto bem específico deste crime e que cabe acentuar. Mas existe também uma lei específica que trata sobre os crimes previdenciários e ela alarga um pouco essa possibilidade. Se a pessoa jurídica, por exemplo, for incluída em algum refinanciamento, digamos assim, do tributo que está devendo, mesmo depois de recebida a denúncia, mas ele confessando e fazendo o pagamento do tributo, haverá aí também a extinção da punibilidade. Não com relação a esse crime, mas com relação aos demais. Então, existem alguns aspectos teóricos, mas de cunho eminentemente prático com relação aos crimes previdenciários que valem a pena ser observados. Agora, uma dúvida que pode surgir é o seguinte: todo mês o patrão vai lá e paga o funcionário e recolhe e desconta lá a contribuição, correto? Então, todo mês ele praticaria um novo crime de apropriação indébita? Como ficaria essa questão? Quando que consumou-se o crime, né? No primeiro, no último, a contribuição? Como que fica essa questão para o direito penal? É muito importante essa indagação porque ela teria reflexo com relação, por exemplo, ao prazo da contagem da prescrição, ou ao início da prescrição. Em se reconhecendo que é um crime de natureza permanente, nós só poderíamos contar esta prescrição lá na frente, ou seja, quando essa permanência cessasse. O que é que se tem entendido mais ou menos aí na jurisprudência? Por exemplo, se eu sou beneficiário da própria fraude e eu a cometo dolosamente, sabendo que estou sendo ali beneficiado com esta fraude previdenciária, o crime é de natureza permanente, porque enquanto eu estiver recebendo ali, o delito estará se consumando, protraindo-se no tempo. Agora, muitas vezes é uma conduta que um funcionário da administração pública praticou especificamente com relação a uma pessoa. Para ela, o crime seria permanente. Agora, para ele, o funcionário que praticou aquele ato uma vez, mas que fez com que ela recebesse, sei lá, durante 1 ano, 2 anos, a sua previdência, os valores da sua previdência, para ele, então, o crime já seria
de efeito instantâneo. O prazo prescricional, então, começaria a contar ali da data onde se consumou a sua conduta. Perfeito. Bom, creio eu que visando exatamente coibir, né, coibir a prática de fraudes, de crimes contra a Previdência, está acontecendo, né, está em andamento a Operação Pente Fino. Não é isso, doutor Marco Antônio? O que é essa operação? Como que ela está acontecendo aqui no âmbito da Previdência? Veja bem, a Operação Pente Fino, ela tem acontecido desde 2016, são cruzamentos de dados para identificar quanto tempo, geralmente os benefícios por incapacidade, por quanto tempo um beneficiário de auxílio-doença, amparo social ao deficiente e aposentadoria por invalidez, quanto tempo ele está sem ser revisto. Então, a partir do momento que o governo ele começa a revisar, ele vai dar um prazo aí para o segurado poder recorrer em caso que ele não passe nessa perícia de revisão. A cautela que o cidadão tem que ter hoje, o senhor ou a senhora que está recebendo um benefício previdenciário, quer seja um auxílio-doença, um amparo social deficiente, que é um benefício essencial, ou uma aposentadoria por invalidez, que esse benefício ele pode ser revisto de 2 em 2 anos. Então, o que fazer? Sempre tenha como fazer um laudo, um exame médico, um relatório médico, para que se a Previdência Social lhe chamar, você esteja de prontidão com essa documentação. Mesmo que você não passe, por exemplo, aqui na região Tocantina nós temos uma média de suspensão está beirando 70% a 80% alguns meses em relação a esses benefícios, ou seja, de cada 100% de benefícios que são chamados para revisão, de 70% a 80% têm sido indeferidos, têm sido cessados. Então, o que o cidadão tem que fazer nesse sentido? Procurar documentação médica, se valer de documentações médicas, que são exames atualizados, relatórios médicos, atestados, bulas de remédio, toda questão de prova probatória médica, de provas médicas, você pode juntar. Você pode recorrer diretamente no INSS ou no Juizado Especial Federal. Ok. Doutor, se você tivesse que citar para a gente, qual o principal ponto, vamos dizer, de crítica sobre a reforma da Previdência que está em andamento? Acredito que deva ter vários pontos de crítica, mas o principal, que você reputa como principal? O principal, a meu ver, é porque a Previdência Social, como o próprio nome diz, ela é um sistema protetivo de direitos sociais. Esses direitos sociais eles foram formatados, foram legitimados ao longo de décadas. Então você não pode, da noite para o dia, sob pena de esquecer dessas lutas e do direito social ali que repercute é muito sensível. Trocando em miúdos, é muito sensível. Qualquer repercussão na diminuição de um direito social, ele repercute em toda a sociedade. Você pode ter até uma elite que diz que não reverbera nela, mas chega. Por quê? Porque ela tem a classe, nós vivemos numa sociedade e a classe é miscigenada. Então, a crítica maior é os desajustes fiscais de uma sociedade não podem penalizar os direitos sociais. Certo. Nós vamos aprofundar mais esse assunto daqui a pouco. Vou chamar o intervalo, daqui a pouco voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Não saiam daí, já já a gente volta. Voltando com o nosso terceiro bloco do nosso programa Direito em Debate. Repetindo, o nosso objetivo é democratizar o ensino jurídico em toda a região tocantina, tá? E continuando a tratar sobre direito, sobre os desafios do estudante de direito. E logo em seguida vamos tratar sobre continuar tratando sobre crimes previdenciários e previdência social. Pablo, você já foi aprovado no AB, né, o primeiro exame, né, que você fez, você realizou e foi aprovado com êxito, ainda enquanto estudante. Pergunto, quais as principais dificuldades e desafios que você enfrentou na preparação para o exame de ordem?
como que a faculdade lhe ajudou também nessa preparação? Quando eu comecei a estudar, eu realizava todos os simulados que a faculdade oferecia, né? Eu estudo na FACIMP. Eu também comprei um livro de 5.000 questões, resolvia muitas questões e, principalmente, tive que abdicar de muita coisa. Tinha dia que eu estudava cerca de 8 horas por dia. Então, foi uma fase assim que realmente eu tive que me dedicar, não foi fácil. Na segunda fase já eu comprei um cursinho preparatório, mas realmente foi bastante complicado para estudar, porque eu estava estagiando em 2 locais e à noite eu ia para a faculdade. Mas pelo fato de eu estagiar desde o segundo período, eu tive bastante facilidade, tanto que segunda fase, primeiro eu estudava 8 horas por dia, a segunda fase eu estudava 1 hora por dia, mas graças a Deus deu certo. Ok, ótimo. Bom, um dos crimes que podem acontecer, né, contra a Previdência Social é o estelionato. Né? Normalmente, no dia a dia, a gente se depara com estelionato e normalmente não tem relação com a Previdência Social. Nós conversava com o Dr. Jimmy mais cedo nos bastidores, são crimes bem específicos. Né? E eu pergunto, Dr. Jimmy, com relação ao estelionato, quando que esse crime pode se caracterizar, de que forma que ele pode acontecer no âmbito da Previdência Social? Bem, essa parte do estelionato previdenciário, ela já é uma parte específica dentro do próprio estelionato, dentro do próprio crime de estelionato. E, basicamente, o tipo penal faz alusão ao caput do próprio artigo 171. Ou seja, toda vez que uma pessoa pratica uma conduta com ardil, com fraude, dolosamente, ou seja, querendo enganar, na linguagem popular, digamos, querendo passar a perna, enganar mesmo a Previdência Social e INSS para poder receber algum benefício, ela, em tese, praticaria, sim, o estelionato previdenciário. Inclusive, a pequena diferença entre... Uma das diferenças, na verdade, entre ele e a apropriação indébita é que a apropriação, normalmente, ela é cometida por aqueles que têm o dever de recolher o tributo e repassá-lo à administração pública, à Previdência. Nesse caso aqui, o tipo, ele consegue abrir mais as possibilidades de agentes, de possíveis agentes. Então, todas as vezes que uma pessoa age dessa maneira, ela pratica o crime de estelionato previdenciário. Bom, já estamos indo para a parte final do nosso programa. Eu indago, né, ao Dr. Marco Antônio. Dr. Marco Antônio, está mais difícil se aposentar? Ficará mais difícil se aposentar com a reforma? Com certeza. Quanto a isso, eu sou bastante objetivo em interpretar os dados que são demonstrados hoje e a velocidade que a votação na Câmara e provavelmente no Senado vai se dar. E o que o cidadão tem que fazer? Ele tem que, neste momento, se preparar para verificar se ele tem as condições já de solicitar um benefício previdenciário ou assistencial junto à Previdência e, caso não tenha hoje o direito, ele já vai se planejar por uma regra de transição. Mas o que não pode acontecer? Deixar solto. Se você tem um tempo de contribuição que ele não é homologado no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, procure, leve a carteira de trabalho. A gente sempre orienta. Pode procurar o INSS sozinho? Pode, ele tem um dever de lhe atender bem. Mas, na sociedade, no mundo real, nós sabemos que existem profissionais especialistas em suas determinadas áreas. Por exemplo, eu não posso deixar de esquecer que pode existir um contador que entenda de previdenciário, por exemplo. Ele é um dos profissionais que às vezes é mais próximo da empresa e do empregado, né? Mas nós temos que entender que sempre existe um profissional específico numa determinada área. Assim como você vai planejar para fazer uma obra, é melhor contratar um engenheiro, um arquiteto, para projetar, se há mais em conta, porque você vai planejar o previdenciário, o advogado previdenciário ou qualquer outro especialista para ele lhe ajudar nesse momento. Porque, na realidade, o governo está fazendo a parte dele com essa série de medidas, essa série de reformas. Então, a dica é, se planeje, procure o INSS, primeiramente, se tiver interesse, se tiver dúvida, procure um outro profissional que possa lhe ajudar, mas ainda há tempo. Tá? Não deixe solto essa documentação. Ok. Bom,
Nosso programa já está se encerrando. Gostaria de agradecer a presença do estudante de Direito Pablo e dos advogados Dr. Jimmy Gleison, Dr. Marco Antônio, que sempre estarão presentes aqui conosco debatendo diversos assuntos. Gostaria de agradecer também a Facimp Widen, Educação com Qualidade Internacional. Gostaria de agradecer também a Aesthetic Center Medicina e Estética. E gostaria de agradecer ao Restaurante Mist Gastronomia Saudável. O nosso programa é um oferecimento dessas empresas. E agradecer a você, telespectador, esteja sempre aqui conosco recebendo informação útil e de qualidade. Bom, nosso programa é semanal. Até a próxima semana, se Deus quiser.